Amém. 5 minutos agora. Quem de vocês quer falar, Dudu? Pode falar. Quando eu tiver 5 minutos para falar, eu falo. Não, mas Você quer falar? Tem. Eu Cada um tem 5 minutos. Pode ir. Bom, eu queria falar por mim que eu vim debater teologia, eu estou me atentando aos versículos e é isso que eu vou continuar fazendo aqui com vocês. Por favor. Quando o pastor César diz que o centro do judaísmo é o sangue, improcede. É o sacrifício. É o sacrifício, que é o derramamento de sangue, isso improcede. O sacrifício é uma representatividade que o povo tinha que fazer para o Senhor. Óbvio. No momento que o seu coração volta para Ele. São inúmeros os versículos em que os nossos profetas falam para do que valem os sacrifícios. Para o povo, voltem-se para Deus, abandonem a idolatria, saiam do pecado. Assim que a pessoa sai do pecado, ela tem que trazer um cordeiro, que isso representava o seu sustento. Era um complemento. Era uma forma de viver, as pessoas viviam daquela forma através do cordeiro. Então ela tinha que tirar esse dinheiro do bolso, alguma coisa está se diminuindo dentro de você, e por intermédio disso, depois que Deus vê que você se arrependeu, aí Deus perdoa o pecado. Vir disso e dizer que um homem se torna cordeiro, isso é uma distância que nem distância de planetas. O cordeiro não é a centralidade do judaísmo. O cordeiro é uma representatividade que você tem que tirar parte de você para servir a Deus e voltar para Deus. E era uma complementação depois que a pessoa fez Jeová, porque a lei judaica fala que se uma pessoa trazia um cordeiro sem se arrepender e melhorar todo o seu comportamento para Deus, o cordeiro final não valia nada. Então, ao contrário do que foi falado aqui. Então vamos lá, quando vocês falam é impossível cumprir a lei, é verdade, temos 613 leis, tem muitas leis que hoje não dá para ser cumpridas, porque não temos mais o templo, não tem mais o sacerdócio, tem leis que são só para o sacerdote, não eram para todo o resto do povo, mas a gente tem que cumprir o que dá, porque por intermédio da lei a gente se aproxima a Deus. Agora, o que os pastores costumam fazer com o nosso testamento é uma interpretação totalmente errada aos textos originais. Eu numa outra oportunidade, vou mostrar para vocês um muçulmano trazendo versículos do Novo Testamento. Eu queria saber o que vocês pensam disso. Depois eu tenho. Eu queria saber o que vocês pensam disso, porque eu já vi no YouTube um muçulmano trazendo textos do Novo Testamento e ele coloca dentro dos textos do Novo Testamento Maomé. O que vocês diriam sobre isso? Aliás, tem até um texto, eu não lembro se é Lucas, tudo tal, e virá um outro Redentor. O próprio Jesus falando assim, eu vou embora e virá um outro Redentor, que eu nunca descobri o que é esse outro Redentor. Tem muçulmano falando que é o Maomé. Como vocês se sentiriam? Você falando, pelo amor de Deus, vocês muçulmanos colocando Maomé na nossa Bíblia? Mas o que vocês estão fazendo? Colocar Jesus em toda a nossa Bíblia. Gênesis 3, Jesus. Tabernáculo, Jesus. Roupa do sacerdócio, Jesus. Malquitzedek, Jesus. Daniel 9, Jesus. Então, a sensação que nós judeus temos... É quase que uma piada, vamos falar a verdade. É uma sensação que vocês vão ter com muçulmanos colocando nos versículos do Novo Testamento Maomé. Você está falando, não entra Maomé aqui, pelo amor de Deus. Eu vim antes que você, eu estou muito tempo antes que vocês nasceram 400, sei lá, antes ou depois. Você tem a Bíblia de vocês. O que eu sempre falo para cristãos é o seguinte, nós não somos contra o Novo Testamento. Só que a gente não concorda que vocês colocam Jesus nos nossos textos. Como lente para entender o Velho Testamento. E agora, no próprio Novo Testamento, eu separei aqui algumas partes que o próprio Novo Testamento ele é inconsistente com relação à prática da obra, de fazer os feitos de Deus. Veja, Mateus 5,17. Jesus diz que ele não vem abolir a lei, nada, nenhum Yud, nenhum J, nem nada. Em Efésios 2,15, Colossenses 2,14, Paulo escreve que a lei foi abolida na cruz. Para mim isso é uma contradição. Depois, em Romanos 3,28, Paulo diz o seguinte: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, só pela fé. Depois Tiago 2,24 diz: o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, no próprio Novo Testamento tem Tiago 2,24, o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Isso é uma inconsistência, para não dizer uma contradição, no próprio Novo Testamento. Para nós, judeus, sim, o cumprimento da lei te leva à aproximação. Não dá para fazer o 613? Vou fazer o máximo que dá. Essa é a nossa visão. Quem quer os segundos minutos? Você falou para mim que eu tenho.
Hã? Você falou que eu tenho mais 5. Sim, os dois têm. Eu só quero saber a ordem. Quem quer ir primeiro? Pode ir. Eu só vou complementar. Então, vamos lá, Dudu, 5 minutos. Eu falo assim, eu agradeço que o Micha está aqui e que ele entrou nos textos. E o meu objetivo de não entrar, eu repito mais uma vez, e eu tenho certeza que das milhares ou milhões de pessoas que assistem o teu podcast, e principalmente as pessoas mais céticas, no sentido que se questionam, porque eu acho que um religioso, acima de tudo, deve ser um cético e não um papagaio no sentido de apenas repetir. Ele é uma pessoa que ele tenta realmente se exigir, ele sabe que a verdadeira guerra, o verdadeiro debate está dentro de si, entre o seu bem e o seu mal. Peço desculpa pelos pecados aqui hoje na mesa, por exemplo, ter falado palavrão, mas como um bom cristão falou, certo? Somos pecadores. E o principal para mim é o que nós podemos trazer de bom para milhões de brasileiros que não são religiosos, né? Ou que se dizem de alguma religião, mas talvez não praticam e não frequentam, ou aqueles também que frequentam. E a minha pergunta foi legítima, eu sei que o César sabe disso, ela realmente, porque eu nunca consegui entender, eu ainda não entendi. E a questão é a seguinte, se a gente vai ficar se aprofundando nos textos, a gente vai atingir o coração de quantas pessoas? Quase nenhuma. Porque vira mais um estudo acadêmico qualquer. Não, mas fica tranquilo que o aqui gosta. Não, adoram. Todo mundo quer se desviar da realidade, adora. Por isso eu quero te dizer. Por quê? Porque a pessoa ela pega esse livro chamado Bíblia, como podia ser um livro de matemática ou qualquer outro, e fica fugindo da sua luta interior diária, que só você sabe debaixo do teu cobertor, no teu travesseiro, qual é. Para mim isso é Deus. É Deus da realidade, é Deus que sabe teus pensamentos, teus sentimentos, que relaciona-se com as suas emoções e que a tua guerra está interior e que não fica desviando o assunto para textos bíblicos. Eu vou explicar bem por quê. Porque isso, graças a Deus, muitos fizeram antes de nós e as guerras continuaram. E as brigas continuaram, e os pecados continuaram, e os abusos de líderes religiosos, principalmente, continuaram. Então, pelo jeito, só os versículos da Bíblia, tanto no judaísmo como em outras religiões, não foram suficientes. Então, eu estou falando aqui a minha opinião, como alguém que cresceu no mundo ortodoxo judaico, e viu muitas coisas que, graças a Deus, eu tive coragem de me questionar sobre o judaísmo. Estou questionando aqui para meus colegas cristãos, pelo fato da maioria do mundo ser cristão ou muçulmano, seja lá o que for, mas de pessoas que dizem que buscam a Deus, mas que muitas vezes usam a religião e usam Deus como uma desculpinha, e foi nesse momento que eu comparei com o socialismo, por exemplo, que foi uma forma de se achar do bem sem fazer o bem. E o judaísmo, ele não tem 7 pecados capitais, porque os 7 pecados capitais cristãos, que na minha opinião não são de Jesus, eles são do cristianismo, eles são questões emocionais, ou seja, questões teóricas, como vocês falaram, do coração. Gula, preguiça, luxúria. O judaísmo tem 613 ordens práticas, porque a vida ela é prática. Então, finalizando, onde eu queria chegar, se eu puder perguntar, ou pelo menos comentar, o que a gente estava conversando antes, era assim, eu me interesso muito onde que hoje, no século XXI, no Brasil e no resto do mundo, a gente consegue levar Deus de uma forma real e não fantasiosa para os jovens que estão vivendo hoje, inclusive para mim, certo? Eu sou uma pessoa imperfeita como qualquer um, e como que a gente consegue aplicar Deus nas nossas vidas? Como eles falaram, é impossível ser perfeito, não de uma forma mimimi. E eu vou explicar o que eu quero dizer com mimimi. Quer dizer, eu vou simplesmente usar a figura religiosa, seja de Jesus, seja de Maomé, ou seja de Moisés. Eu não estou aqui para diminuir ninguém. Ao contrário, como isso realmente melhora o comportamento da pessoa, e a felicidade da pessoa, e a realização da pessoa, o sucesso da pessoa, e não o contrário. Então, como eu vejo muitas pessoas usufruindo do que... Não estou falando que são vocês. Quando eu falei da menina do Bandeirantes, eu quero dizer assim, o povo em geral, e no judaísmo tem a mesma coisa, ele usufrui da figura religiosa para se sentir bem. Eu sou pecador, eu sou humilde, eu sou arrependido. Palavras, não ações. Só que quando chega no dia a dia, se acha com direito de fazer o que quiser, porque foi salvo, tem a vida eterna. Eu acho isso muito perigoso. Finalizando,
Deus nos livre de comparar, obviamente, terrorismo, mas eu quis dizer que essa ideologia ela se torna perigosa quando eu comparei com o Hamas. Agora entendam sem exaltação. Que o que esses coitados, infelizmente, porque foram educados desde a sua infância, eles acreditam? Eles acreditam que se eles vão fazer ato X, Y, Z, mesmo que seja explodir um ônibus em Israel, eles terão a vida eterna, que não tem nada a ver com o ato que eles fizeram, que é matar pessoas.